Estará ao vivo com o senador Girão, está aqui comigo. Senador, esse depoimento é um depoimento, segundo as suas palavras, muito importante, muito esperado. Com certeza. Em primeiro lugar, muito bom dia a todas as brasileiras, brasileiros que estão nos assistindo. Esse ministro que hoje vem aqui é um ministro que deveria ser, no meu modo de entender, de Estado e não de governo, e já começou a trocar as bolas porque ele é ativista de carteirinha, filiado ao PT há muitos anos, e disse inclusive numa entrevista que internamente que deveria maquiar os números daquela fraude que estava acontecendo. Isso é muito grave, porque o Brasil poderia ter evitado, o governo Lula poderia ter evitado há 2 anos que muitos milhões de brasileiros fossem lesados se tivesse uma ação para estancar a sangria. E não foi isso que a gente viu. Então, esse assunto que a gente trata aqui, de bilhões de reais roubados de órfãos, roubados de viúvas, de idosos, isso é algo que constrange qualquer cidadão de bem. E não é um assunto de direita, de esquerda, quem é contra Lula, quem é contra Bolsonaro, não. Esse é um assunto que tirou do pouco das pessoas mais vulneráveis do que elas têm. Então eu acredito que hoje aqui, nessa oitiva, a gente vai poder questionar muitas contradições nesse processo. Por que essa história de maquiar? Por que essa história de uma agenda positiva que o ministro disse em relação ao governo Lula, tendo em vista a investigação da Polícia Federal está sendo explodida naquele momento, sendo, vamos dizer, revelada para o Brasil, que ficou muito enojado com tudo isso, Segundo especialistas, isso pode ser muito maior do que mensalão, do que petrolão, e tirado diretamente dos mais pobres. Então, hoje é um dia chave, considero aqui uma oitiva, um depoimento muito importante para que a gente possa revelar as entranhas do poder, que estão apodrecidas hoje, com autoridades sendo citadas o tempo todo, senadores, deputados, A gente vê aqui, inclusive, assessores do Senado que receberam 3 milhões de empresas investigadas durante esse período. E é nosso dever aqui passar para a população, pedir providências da casa para que a gente seja o primeiro a dar o exemplo. O exemplo ele tem que vir de cima. E o Senado precisa também fazer esse papel com requerimentos, aprovando hoje. Nós temos vários requerimentos antes da oitiva, requerimentos de quebra de sigilo, requerimentos de convocações, e é muito importante que a gente aprove, que não aconteça o que aconteceu na semana passada, quando a gente viu aí a base do governo Lula, o PT, votando em peso para blindar a investigação, para que pessoas não venham aqui dar explicações. Então isso é muito preocupante num processo onde a gente precisa buscar a verdade e entregar para a população. E outra coisa, recuperar o dinheiro, e no meu ponto de vista eu acho que tem que devolver em dobro para quem foi lesado. Para os pensionistas, para os aposentados, eles têm que receber em dobro isso. Isso é o Código de Defesa do Consumidor, é direito deles, mas inclusive a CGU, junto com a AGU, junto com o STF, fizeram um acordo para se devolver o valor com correção. Então, a quem está servindo tudo isso? Me parece que quem perdeu, que deixou de comprar remédio, que pode até ter falecido por causa disso, foi muito lesado e precisa, nesse momento, de uma resposta urgente das autoridades aqui, dos deputados e senadores, que estão sendo muito bem conduzidos pelo relator, com independência, doutor Alfredo Gaspar, e pelo presidente dessa comissão, que é o senador Carlos Viana, que já falou, inclusive, que está sentindo pressão de STF, sentindo pressão de outros organismos para fazer o seu trabalho. Então, nós só temos um pedido a fazer à população: acompanhe, cobre, continue junto com a gente, porque as pressões externas estão grandes para que essa CPI não chegue aos responsáveis, para que efetivamente as pessoas que foram lesadas não tenham
uma resposta mais à altura do que elas merecem com esse escândalo cabeludo, que tem até um careca, que é uma peça-chave também do INSS. Agradeço sua participação, tenha um bom dia. Só retomando aqui para os nossos telespectadores,